Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Anderson Silva, fundador do Centro Educacional 7 de Setembro, que hoje é a maior plataforma de cursos gratuitos do Brasil. Aqui você encontrará educação acessível com a melhor qualidade de áudio e vídeo do mercado. Parabéns, você já está inscrito no curso. É muito importante que você permaneça no grupo. Não saia dele. A nossa certificação é completa e reconhecida em todo o território nacional. Quando você solicita o certificado, automaticamente você já adquiriu também o seu e-book completo com todo o conteúdo do curso, que estará disponível para download lá na nossa plataforma, que é exclusiva. Para isso, existe uma pequena taxa, mas fique tranquilo, o certificado não é obrigatório. Todas as aulas são 100% gratuitas. Depois, dá uma conferida lá na imagem do grupo, pois lá temos todos os prazos. Não sabemos quando haverá uma nova turma desse curso, então aproveite a oportunidade. Que Deus te abençoe. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse curso de Noções de Enfermagem Forense do SES. Meu nome é Sabrina Vilaça, sou professora aqui do SES e eu vou dar esse curso de Noções de Enfermagem Forense, tá? Mas antes da gente começar o nosso curso, eu gostaria de mostrar para vocês como vai estar estruturado e algumas referências de leitura para vocês. Então, como foi estruturado o curso? Tá? São 5 aulas, então a primeira aula a gente vai falar um pouco sobre a história da enfermagem forense e alguns conceitos, tá? A segunda aula e a terceira a gente vai abordar algumas noções de medicina legal, porque é importante que o enfermeiro, né, seja o enfermeiro forense ou para quem tem afinidade nessa área, né, vai lidar com alguma situação de violência em algum momento da sua prática assistencial. Então é importante que você tenha essas noções de medicina legal para você saber identificar e saber registrar isso corretamente, tá? Então as aulas 2 e 3 vão ser dedicadas a essas noções de medicina legal. Na aula 4, a gente vai falar um pouco sobre como é a abordagem de vítimas e agressores, né, sobre a ótica da enfermagem forense, além de alguns aspectos bioéticos que precisam ser levados em conta. E por fim, a gente termina o nosso curso com a questão do registro, documentação e notificação de enfermagem, tá certo? Então, antes da gente começar a nossa primeira aula, para quem quiser se aprofundar mais em enfermagem forense ou quiser se aprofundar nos assuntos que a gente vai abordar aqui no curso, eu recomendo algumas leituras, tá? A primeira, que é o livro de medicina legal do Genival Veloso de França, que é um autor, né, renomado e referência em medicina legal aqui no Brasil. Esse livro é ótimo para quem quiser aprender medicina legal e recomendo para vocês como dica para você que quiser se aprofundar na temática de medicina legal. Além disso, esse segundo livro é do Albeno Gomes, que é um enfermeiro forense de Portugal. Ele tem esses 2 livros, que são 2 volumes, e que aborda toda a questão da enfermagem forense, tá? Tá em português de Portugal, mas é super fácil entendimento, quem quiser se aprofundar na leitura. O terceiro livro é um livro de uma psiquiatra, que é a Carmita Hábito, que foi a minha professora de mestrado. E nesse livro ela aborda a questão da sexualidade humana e os transtornos. A gente vai ver aqui no curso que em algumas aulas a gente vai falar sobre transtornos sexuais, tá? Principalmente transtorno pedofílico. Então, quem quiser se aprofundar nessa área de transtorno sexual, esse livro da professora Carmita Hábito é sensacional, tá bom? E há algumas imagens que eu utilizei no curso para abordar a questão de medicina legal, foi o site do professor Malthus, tá? Nesse site, malthus.com.br, tem um acervo gigantesco de imagens de medicina legal para consulta pública. Ele é gratuito, você não precisa pagar nada. E tem muita foto, gente. Então, assim, para quem quiser aprender medicina legal, esse é um site ótimo, tá? Para você
ter uma noção de como são as lesões, necrópsias, enfim. É um site ótimo e as imagens das aulas de medicina, de noções de medicina legal, eu tirei desse site, tá certo? Então vamos para a aula, tá? Quando falamos de enfermagem forense, o que vem na cabeça de vocês? Enfermagem forense nada mais é do que a aplicação da ciência da enfermagem, tá? Para fins judiciais. Forense vem de fórum, justiça, tá? Então nada mais é do que a aplicação do cuidado de enfermagem para resolver e responder questões relacionadas à justiça. E, consequentemente, isso vai estar envolvendo crimes diversos, seja violência contra a mulher, contra a criança e contra o idoso. A enfermagem forense, ela só foi desenvolver nos anos 90, mas a gente já tem alguns resquícios históricos de como ela surgiu. E os primeiros resquícios históricos estão lá no século XVIII, quando as parteiras eram intimadas em julgamentos para responder algumas questões relacionadas à gravidez, né, virgindade e violação sexual. Até porque naquela época, né, você perder a virgindade antes do casamento era algo muito grave, né, contexto histórico, e por vezes as parteiras eram convocadas, né, nesses tribunais para responder esse tipo de questão. Tá certo? Aqui eu trago uma foto ilustrativa das parteiras. Já no século XX, por volta dos anos 50, 60, 70, já começou em alguns países, né, do norte, como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, até mesmo Austrália e norte da Europa, algumas enfermeiras realizarem exames, tá, de crimes sexuais e trazer esse esclarecimento para a justiça, tá? Foram as primeiras enfermeiras que começaram a ter esse movimento, né, de ter essa elucidação, essa importância da enfermagem para solucionar crimes ou questões relacionadas à justiça. Mas ainda não tinha nome de enfermagem forense, era algo bem discreto, pontual, mas já tinha alguns indícios disso. Mas é só nos anos 90 que a enfermagem forense ela vem ser consolidada com esse nome que a gente conhece hoje. E foi graças a uma enfermeira dos Estados Unidos chamada Virginia Lynch, que ela já via essa importância, né, e essa relevância da enfermagem está inserida nesse contexto, né, forense. Né? Então a gente consegue aplicar várias coisas que a gente aprende na enfermagem para ajudar tanto no acolhimento das vítimas quanto no cuidado com os agressores, enfim. Então, ela é considerada precursora do que a gente conhece pela enfermagem forense. Aqui eu trago uma foto dela, ó. Se eu não me engano, ela ainda está viva, até o dado momento. E no Brasil, a enfermagem forense é algo extremamente recente, tá? Mas as primeiras discussões começaram lá em 2009, quando duas enfermeiras forenses, que são a Karen Beatriz Silva e a Rita de Cassa Silva, que elas publicaram um artigo científico intitulado, né, aqui, Enfermagem Forense, uma especialidade a conhecer. E esse artigo foi o marco, assim, a gente considera, da enfermagem forense aqui no Brasil, porque até então ninguém sabia o que era enfermagem forense, e foi através do artigo delas que as pessoas começaram a surgir, a ter esse interesse pela área. Aqui, ó, trago uma fotinha delas. Essa aqui é a Karen e essa é a Rita. Tá? Atualmente elas estão lá nos Estados Unidos, mas eventualmente elas sempre comparecem aqui no Brasil para dar palestras, cursos relacionados à área. E aí, gente, de 2009 a gente dá um salto para 2011, que é quando a enfermagem forense ela é reconhecida como especialidade, tá? E aí ela é reconhecida como especialidade pelo COFEN, pela Resolução 389 de 2011, tá? E aí só em 2017 que essa área foi regulamentada. Então, faz 5, 6 anos, por aí, é muito recente, gente. Aqui
aqui no Brasil. Então, apesar de ser reconhecido pelo COFEN, ter as suas atribuições, é uma área ainda que não tem uma lei brasileira que regulamente, que insira a figura do enfermeiro forense nos contextos da segurança pública e da saúde, tá? Mas, até o momento, a gente tem algumas iniciativas, tá? De trazer a enfermagem forense de uma maneira oficial e na lei, né? De maneira regulamentada, porque não basta o COFEN reconhecer. É de extrema importância que o órgão reconheça, né? Que o Conselho Federal de Enfermagem reconheça. Mas isso precisa estar na lei, para que o enfermeiro forense esteja no SUS ou na rede privada, né? E em conjunto com a segurança pública para poder estar atuando de maneira efetiva, tá? Mas existem duas organizações que eu deixo aqui, ó, mostro para vocês, que é a ABForense, que é a Associação Brasileira de Enfermagem Forense, e a SOBEF, que é a Sociedade Brasileira de Enfermagem Forense. Essas duas organizações são associações, né, e a sociedade, respectivamente, que estão de forma oficial, né, no território nacional, tentando inserir e organizando, reunindo diversos enfermeiros forenses no Brasil para lutar em prol, né, de divulgar, né, de maneira científica a enfermagem forense e trazer isso, né, para a lei, tá? Então, são duas organizações que têm tido essas iniciativas de reconhecer a enfermagem forense no Brasil, tá? E aí eu trago para vocês alguns decretos e portarias que já existem, tá, na lei, que já estão em vigência desde então, e que são leis que já, de certa maneira, de maneira indireta, colocam a figura do enfermeiro, né, como protagonistas também, junto com a equipe multi, no cuidado de vítimas de violência, tá? Então, primeiramente, eu trago aqui essa portaria do Ministério da Saúde, que é a portaria 528 do ano de 2013. E essa portaria, que vocês podem ver, é uma portaria que define regras para habilitação e funcionamento dos serviços de atenção integral às pessoas em situação de violência sexual no SUS. Então, essa portaria vai definir como que vai funcionar o atendimento dessas vítimas de violência no SUS. E aí eu deixo depois o link para vocês lerem na íntegra, isso também vai estar no e-book, para vocês lerem, né, essa portaria. E aí dentro dessa portaria especifica e inclui enfermeiro nesse atendimento específico à vítima de violência sexual. Então já é um pequeno, assim, discreto inclusão, né, da figura do enfermeiro no atendimento dentro do contexto da violência. Outro decreto, né, que está presente na lei que eu trouxe para vocês é um decreto da Presidência da República pela Casa Civil, que é o decreto 7958, também do ano de 2013. E aí esse decreto, ele estabelece diretrizes para o atendimento de vítima sexual pelos profissionais de segurança pública e pela rede de atendimento do SUS, tá? Esse decreto ele é mais específico porque ele faz como que deve ser o fluxo de atendimento entre a segurança pública e o SUS, tá? E aí, novamente, nesse decreto, inclui a figura do enfermeiro nesse atendimento dos agentes do Sistema Único de Saúde, tá? Então, também já é uma amostra, um indício ali desses decretos, né? Incluindo a importância do enfermeiro no contexto forense, no atendimento dessas vítimas. Também deixo aqui o link, tá? Na íntegra para vocês lerem todo o decreto, porque ele é um pouquinho longo. Aqui eu trouxe mais a título de curiosidade. Aqui também a gente tem o projeto de lei 3105 de 2021, que foi um projeto de lei idealizado por duas deputadas, que é a Grace Elias e a Carmen Zanotto. E aí, nesse projeto de lei que elas escreveram, elas inserem a figura do enfermeiro forense no acolhimento a vítimas de violência sexual, tá?
ainda está em tramitação no Congresso, tá? Não foi aprovado ainda. Deixo aqui também o link na íntegra para vocês darem uma lida no projeto completo. Esse projeto já é bem mais específico e aí elas citam a figura do enfermeiro forense, tá? Então não é só o enfermeiro ali da rede do Sistema Único de Saúde, já é a figura do enfermeiro especialista em enfermagem forense. Outra lei bem recente também, que é do ano passado, de 2022, é a Lei 9655, do dia 27 de abril de 2022, que é uma lei estadual do Rio de Janeiro, tá? E aí nessa lei estadual, eles implementam um atendimento humanizado, tá? E multidisciplinar às vítimas de violência doméstica e sexual, né, nas delegacias de Polícia Civil do Rio de Janeiro. E aí esse atendimento humanizado, eles incluem a figura do enfermeiro forense, tá? É algo novo, inovador, né, meio inédito, uma lei estadual especificar. Deixo para vocês também o link para vocês lerem a lei na íntegra, a lei estadual, tá? Lembrando. E aí, quando a gente fala de enfermagem forense, não tem como a gente não falar do Código do Processo Penal, porque o Código do Processo Penal, ele também diz muito sobre a enfermagem forense de maneira indireta, porque a enfermagem forense, ela, dentre as suas atribuições, tá a coleta de vestígios. Claro que isso não é ainda uma realidade brasileira, mas em muitos países o enfermeiro forense ele é responsável por essa coleta e preservação de vestígios, assim como o perito criminal ele é aqui no Brasil, tá? E aqui no Brasil, o nosso Código do Processo Penal, ele define que na falta de perito oficial, o exame poderá ser feito por 2 pessoas idôneas com curso superior, preferencialmente na área específica. Então, sobre esse decreto de lei, não só o enfermeiro forense, mas a figura do enfermeiro, ele pode ser solicitado hoje pela Justiça para esclarecer alguma situação de violência, né, na ausência do perito oficial, tá? Então, retomando, o enfermeiro forense dentro, né, desse contexto da lei, pode ser convocado na Justiça para esclarecer questões técnicas e científicas sobre um processo na função de testemunha, perito judicial ou mesmo perito ad hoc. E aí eu trago para vocês um esquema das áreas que a enfermagem forense está inserida, tá? E são várias áreas, tá? E aqui a gente pode citar, ó. A enfermagem forense, ela está envolvida na questão de coleta de vestígios, né? E aí pode ser vestígios tanto na vítima, tá? Principalmente na vítima, mas também no corpo morto, tá? No cadáver. Ele pode atuar na questão da perícia judicial e consultoria, tá? A perícia judicial não é a perícia oficial, porque o perito oficial é o perito concursado. O perito judicial é aquele perito, né, especialista que presta consultoria, ele faz o cadastro lá nos tribunais de justiça e o juiz pode requisitar uma perícia, né, judicial por meio dele, tá? Então o enfermeiro forense pode estar atuando como perito judicial hoje no Brasil. Além disso, outro contexto muito importante que o enfermeiro forense pode estar atuando é a questão de desastres de massa, tá? Então, na questão de desastres de massa, o enfermeiro forense pode estar tanto na questão ali, né, da investigação de morte, do desastre em si, né, como também ele é de extrema importância no acolhimento das famílias dessas vítimas do desastre, bem como na coleta de dados ante-mortem para identificar, né, para ajudar a identificar essas pessoas, essas vítimas do desastre em questão, tá? Então, o enfermeiro forense, ele é essencial também no contexto de desastres de massa. Além disso, o enfermeiro forense pode atuar na questão dos maus tratos, tá? E aí pode englobar maus tratos da criança, do adulto, do idoso, da pessoa com deficiência física, tá? Ou pessoas, né, populações vulneráveis. O enfermeiro forense também pode atuar
na investigação de morte, tá? E aí ele vai estar ali junto com um médico legista para fazer essa investigação da morte, esclarecimento da causa-morte daquele cadáver, daquela pessoa que foi a óbito. Além disso, pode atuar na enfermagem psiquiátrica, e aqui, geralmente, né, o enfermeiro forense atua diretamente com o agressor, tá? Então, nos cuidados de enfermagem forense em relação ao agressor, tá? Pode também atuar com a vítima, mas o que mais, geralmente, o foco é no agressor. Pode atuar em questões específicas de violência sexual, tá? Lá nos Estados Unidos a enfermagem forense tem várias áreas, tem enfermeiras que são só especializadas na violência sexual, e aí tem enfermeiras específicas que fazem toda a coleta, todo o corpo de delito nas vítimas de violência, tá? E por fim, a enfermagem pode atuar no sistema prisional, né? Atuando na prevenção, né, e também no cuidado com os agressores. E é importante ressaltar que, embora a gente esteja falando de enfermagem forense, independente se você seja enfermeiro forense ou não, em algum momento da sua prática assistencial você vai lidar com contexto de violência, você vai lidar com vítimas que sofreram algum tipo de violência. Seja você da atenção primária, da atenção secundária ou terciária, tá bom? Ou até mesmo não só a rede pública, mas a rede privada, porque em todas essas áreas, essas atenções, seja primária, secundária, terciária, vai ser porta de entrada para vários pacientes ou vítimas de violência. E importante ressaltar que nem sempre essas vítimas de violência vão procurar os serviços de saúde por esse motivo, tá bom? Muitas vezes elas procuram o serviço de saúde por outro motivo qualquer que seja, e às vezes é nesse atendimento que é identificado uma situação de violência, uma situação de abuso, tá? E por esse motivo, principalmente por esse motivo, é importante que você, profissional de saúde, esteja atento à identificação, né, dessas vítimas de violência para que você possa minimamente fazer um acolhimento humanizado e encaminhar essa vítima para o serviço especializado e para as autoridades responsáveis. E aí, por isso eu trago essa síntese, né? É possível você aplicar algumas ferramentas da enfermagem forense na prática assistencial. E essa é a proposta desse curso, é trazer algumas noções de enfermagem forense para você aplicar na sua prática assistencial. Até porque enfermagem forense é uma especialidade, tá? E uma especialização, ela leva pelo menos uns 2 anos para você ser o enfermeiro forense, tá? E aqui a proposta desse curso é você pegar algumas ferramentas da enfermagem forense e poder aplicar na sua prática assistencial, sempre visando, né, no acolhimento dessas vítimas e no encaminhamento correto, né, para a rede de atenção à saúde. Então, o que é importante você ter em mente, tá? Você precisa conhecer o local que você trabalha, seja o SUS, seja a rede privada e outros serviços pertinentes, né, a essas questões de violência. Então, você tem que saber sobre as delegacias da sua cidade, do local onde você mora, quais são os canais de denúncia, quais são os conselhos tutelares da sua cidade. Você precisa conhecer a sua rede, tá? Um bom enfermeiro conhece a sua rede, tá? Do local que você mora, ou pelo menos da regional, tá? Você precisa saber, é importante. Além disso, é importante que você se atualize no sentido de você saber minimamente identificar possíveis vítimas de violência. E nessa suspeita você consiga notificar para que as autoridades responsáveis façam a devida investigação e posteriormente, né, eles confirmem ou não a situação de violência, tá? E vou reforçar aqui também posteriormente ao longo do curso. Enfermeiro não é investigador, mas para algo ser investigado, ele necessita primeiro ser suspeitado por alguém, tá? E aí, nesse sentido, a gente pode lançar mão da enfermagem, do que a gente sabe, né?
e poder para identificar essas possíveis vítimas e encaminhar para essas autoridades eventualmente darem prosseguimento. E para isso você tem que saber fazer uma boa anamnese, um bom exame físico, tá? E de saber entrevistar o seu paciente, tá? Ou saber ter esse olhar holístico sobre ele, para você conseguir identificar essas nuances, tá bom? Essencial, e eu vou reforçar aqui na nossa quinta aula, a questão da evolução de enfermagem. Tudo tem que ser anotado da melhor maneira possível. O plantão pode estar caótico, eu falo porque eu ainda estou na assistência. O plantão pode estar caótico, gente, mas você precisa valorizar a sua evolução de enfermagem. A sua evolução de enfermagem vale ouro. A sua evolução de enfermagem pode ajudar a esclarecer situações de violência e pode atuar para o bem ou para o mal. Tá? Então pode ajudar a esclarecer situações de violência, situações relacionadas à justiça, bem como, né, uma má evolução de enfermagem, uma evolução de enfermagem pobre, além de trazer algumas consequências para o próprio profissional de saúde, pode acarretar em questões de impunidade, né, nessa ausência, né, da justiça sendo feita para aquela vítima, para aquele caso. E não tem como não falar, né, do artigo 158, que o artigo 158, ele é bem famoso, assim, para quem estuda para concurso. E o artigo 158 é um artigo do Código do Processo Penal, do CPP, tá? E o que diz esse artigo? O artigo 158 diz que quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame do corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado, tá? Então, sempre que deixar vestígios, tem que ser feito o exame do corpo de delito. Nos Estados Unidos, esse corpo de delito pode ser realizado pela figura do enfermeiro forense. Aqui no Brasil, hoje, né, atualmente, no momento que eu estou dando essa aula, não existe uma lei que regulamente isso. Porém, contudo, todavia, tá? Há a possibilidade do exame do corpo de delito indireto. E ele pode ser feito, sabe por quê? Pela sua evolução de enfermagem. Você sendo enfermeiro forense ou não, tá? E quem tá falando isso não sou eu, tá? E aí eu trago aqui para vocês uma decisão da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que diz que realmente é necessário corpo de delito, né, seguindo o artigo 158. Mas, né, o laudo pericial ele pode ser substituído por outros elementos de prova na hipótese em que as evidências tenham desaparecido ou que o lugar se tenha se tornado impróprio ou ainda quando as circunstâncias do crime não permitirem a análise da técnica, tá? Então, essa decisão do STJ, ela reafirma, tá? Na impossibilidade de você fazer um corpo de delito direto, que o perito não consiga fazer esse corpo de delito, tá? A sua evolução, o prontuário médico do paciente, ele pode ser usado como elemento de prova, tá? E o que tem no prontuário médico? Tem a evolução do médico e tem a evolução da enfermagem, tá? Tanto do enfermeiro quanto dos técnicos. Então é importante que vocês valorizem a evolução, né, a anotação de vocês, porque tudo que é registrado no prontuário médico, ele pode servir como elemento de prova numa ação penal, né, numa ação envolvendo uma violência contra uma mulher, contra a criança, contra o idoso, tá? Não tem como falar de enfermagem forense sem falar do trabalho multi, então é essencial, o enfermeiro não trabalha sozinho, tá? Enfermeiro forense muito menos. A gente está sempre trabalhando em conjunto com vários profissionais, tá? Porque cada um vai fazer a sua parte e vai colaborar, né, no esclarecimento das circunstâncias, né, da violência em si, tá? Então, o médico, o psicólogo, o assistente social, a fono, a TO, tá todo mundo ali junto, né, trabalhando em prol ali daquela vítima, daquele paciente. E aí, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a enfermagem forense, né, eu trago algumas sugestões para você assistir em casa no final de semana. Primeira sugestão é uma série do Netflix que chama Inacreditável, tá?
que, vou dar uma sinopse / spoiler, é um caso real que aconteceu, que essa menina sofreu um abuso sexual, tá, de um agressor, e aí ela foi desacreditada, é um caso real, tá? Mas, posteriormente, a polícia conseguiu elucidar o caso e provar que, de fato, ela sofreu o abuso, porque no começo todo mundo desacreditava dela, até as autoridades policiais. E aí a série mostra todo esse processo. E aí dentro dessa série, nos primeiros capítulos, né, mostra como que é a atuação do enfermeiro forense, tá? Então mostra o enfermeiro forense fazendo a coleta de vestígios e tudo que a gente conhece de enfermagem forense. Então é uma série muito legal. Eu recomendo, não só pela questão da enfermagem forense, né, na série, mas também é uma série para você ver o que não fazer com uma vítima de violência, tá? Principalmente uma vítima de violência sexual. Tudo que você não deve fazer tá na série, e é uma série que eu indico bastante. Além disso, tem um documentário no YouTube que chama Forensic Nursing Documentary. Ele é dividido em algumas partes, mas gratuito, acesso livre, você pode procurar por lá e assistir. Esse documentário, ele mostra como que é a enfermagem forense nos Estados Unidos. E aí nesse documentário mostra todas aquelas áreas que eu citei naquele esqueminha, né? O que cada enfermeiro forense faz em cada área de atuação, tá? Ele é em inglês, mas para você que não tem afinidade com a língua inglesa, tem como você ativar a legenda, né? E assistir todo o documentário legendado, tá? Totalmente possível. Super recomendo. Além disso, eu recomendo também um documentário. Acho que todo mundo conhece o Ted Bundy. O Ted Bundy foi um serial killer, né, que fez muitas vítimas, se tornou um caso midiático nos Estados Unidos. Hoje tem livro, tem série, tem um material assim vasto sobre esse serial killer. E esse serial killer fez diversas vítimas, mas algumas vítimas sobreviveram aos ataques dele, tá? E uma dessas vítimas se chama Kathy Kleiner, tá? E eu tive a oportunidade, junto com a Liga de Enfermagem Forense da USP Ribeirão, de entrevistar ela, tá? E aí nessa entrevista, ela fala como foi o ataque, como ela sobreviveu ao ataque, bem como foi o atendimento dela no hospital, tá? E como a enfermagem, né, a enfermagem forense, a enfermagem ajudou ela nesse processo quando ela foi atacada pelo serial killer, tá? Então, tá no YouTube, aqui para vocês verem, chama Conversando com Kathy Kleiner, sobrevivente do Ted Bundy. Quem tiver curiosidade, é uma entrevista longa, tá em inglês, porém tá legendado, tá? Toda a entrevista tá legendada em português. Então, se você não tem afinidade com o idioma, não tem problema, tá legendado. Dá para perfeitamente você assistir e escutar um pouco como é o trabalho da enfermagem sobre a ótica, né, de uma vítima de violência, como foi a Kathy Kleiner. E encerramos a nossa aula por aqui. Vamos fazer uma pausa, tomar um café e aí a gente retorna para a próxima aula. Nos vemos lá.